A verdade sempre vem à luz. Isso não é apenas um sentimento esperançoso, é um princípio fundamental tecido no tecido da realidade. Quando se trata de narcisistas, essa verdade não é apenas inevitável, mas também necessária. Ponto. O narcisista prospera no engano. Toda a sua persona é frequentemente construída sobre uma ilusão cuidadosamente construída, uma autocomissão exagerada que esconde profunda insegurança, uma narrativa falsa que as pinta como o herói ou a vítima, uma teia de manipulação que garante que eles permaneçam no controle. Mas eis a coisa, a realidade não é algo que você pode distorcer indefinidamente. Você pode suprimir a verdade por um tempo. Você pode torcer. Você pode distrair as pessoas de vê-lo, mas não pode eliminá-lo. Mais cedo ou mais tarde, Deus garante que o que está oculto será revelado. Vemos esse princípio se desenrolar repetidamente nas Escrituras. Em Lucas 8:17, Jesus afirma: pois nada está oculto que não será manifesto, nem nada segredo que não será conhecido e virá à luz. Isso não é apenas um aviso, é uma certeza. Ele nos diz que o engano é sempre temporário e para o narcisista cuja existência depende de manter uma ilusão, isso é devastador. Eles podem ser capazes de manipular as pessoas ao seu redor por um tempo. Eles podem ser capazes de gastar, distorcer, controlar a narrativa, mas, eventualmente, a verdade rompe, e quando isso acontece, a queda é catastrófica. Pense em uma casa construída sobre areia. A distância pode parecer forte, pode até parecer mais impressionante do que uma casa construída sobre o rock. Calibre maior, aparentemente inabalável, mas a fundação é fraca, e quando chega a tempestade, ela entra em colapso. É o que acontece quando alguém constrói sua vida com engano, arrogância, em uma falsa realidade. Deus garante que a tempestade chegue, não porque tenha prazer em destruição, mas porque a verdade deve prevalecer. Considere a história do rei Nabucodonosor no livro de Daniel. Aqui estava um homem no auge do poder, convencido de sua própria superioridade. Ele se considerava intocável, acima de todos os outros, quase divino em sua própria mente. Mas Deus o humilhou, não através de um inimigo externo, mas permitindo que a verdade rompe a ilusão. Ele foi reduzido à loucura, lançado para viver como um animal, despojado de tudo o que sustentava sua grandiosa autocomissão. Não foi até que ele reconheceu a verdadeira fonte de poder, Deus, que ele foi restaurado. E é assim que Deus trabalha. Ele permite que os narcisistas sejam expostos, para enfrentar a realidade que eles tentam desesperadamente evitar. Não por crueldade, mas porque a verdade é a única base sobre a qual qualquer coisa real pode suportar. Mas vamos trazer isso para um reino mais pessoal. Se você já lidou com um narcisista, conhece a frustração de vê-los se safar de coisas que arruinariam uma pessoa honesta. Eles mentem e as pessoas acreditam neles. Eles manipulam e as pessoas se apaixonam por isso. Eles se apresentam como vítimas e outros correm para sua defesa. Pode parecer que a justiça nunca virá. Pode parecer que a verdade nunca vencerá. Mas aqui está o que você precisa entender: a paciência é necessária. A verdade nem sempre surge imediatamente, mas surge. Por quê? Porque o engano requer manutenção constante. Uma mentira não é autossustentável. Tem que ser protegido, reforçado, construído com mais mentiras. E quanto maior a mentira, mais frágil se torna. O peso do engano aumenta ao longo do tempo e, eventualmente, entra em colapso sob sua própria estrutura insustentável. É por isso que tantos narcisistas, até a manutenção de uma mentira, não são autossustentáveis. Tem que ser protegido, reforçado e construído com mais mentiras. Quanto maior a mentira, mais frágil se torna. O peso do engano aumenta ao longo do tempo e, eventualmente, entra em colapso sob sua própria estrutura insustentável. É por isso que tantos narcisistas, mesmo os que parecem mais bem-sucedidos, acabam perdendo tudo. Eles empurram longe demais. Eles acreditam em suas próprias ilusões, se tornam imprudentes e, inevitavelmente, são expostas. Quando isso acontece, quando a verdade finalmente rompe, geralmente vem de maneiras que eles nunca esperavam. Pode surgir por alguém que eles subestimaram, alguém que eles pensavam que tinha um controle total. Pode surgir através de circunstâncias fora de suas garras, uma exposição que eles nunca poderiam ter previsto. Pode surgir por sua própria arrogância,
levando-os a correr riscos que desvendam toda a fachada. De uma maneira ou de outra, Deus garante que suas mentiras não possam permanecer indefinidamente. Ponto. Aqui está a parte crucial quando isso acontece. Não se trata apenas de sua queda, é sobre a restauração da verdade. Como toda vez que um narcisista engana, eles distorcem a realidade, criam confusão, interrompem os relacionamentos, danificam a confiança e desviam as pessoas. Então, quando Deus os expõe, não é apenas por causa deles, mas por causa daqueles que eles prejudicaram. A verdade é uma força de limpeza. Restaura a ordem, cura e restabelece a justiça. É por isso que deve vir à tona. Portanto, se você está enredado com um narcisista, se os assistiu manipular e mentir sem consequências, se você sentiu o peso da injustiça pressionando você, saiba disso, a verdade está funcionando, mesmo quando você não pode vê-lo. Você não precisa forçá-lo. Você não precisa fazê-los vê-lo. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é permanecer alinhado com o que é verdadeiro. Seu trabalho é se recusar a ser puxado para o engano deles. Seu trabalho é ser paciente, porque a verdade sempre ganha no final. E quando isso acontecer, quando o narcisista for finalmente exposto, não se surpreenda quando a reação deles é de descrença. Eles terão se convencido de que este dia nunca viria. Eles terão construído sua identidade em torno da suposição de que eram muito inteligentes, poderosos demais, intocáveis, demais. Mas a realidade é implacável. E não importa o quanto eles lutem contra isso, eles serão forçados a enfrentar a única coisa que mais temem, a verdade. E é aí que começa a justiça real. Um dos maiores conceitos errôneos que as pessoas têm ao lidar com narcisistas é a crença de que a bondade, a paciência ou a lógica acabará por trazer luz para seus sentidos. Ponto. E se você os ama o suficiente, raciocine com eles o suficiente ou mostrar graça suficiente, eles mudarão. Mas não é assim que o narcisismo funciona. Um narcisista não está operando na mesma estrutura que uma pessoa que busca verdade, humildade ou autoconsciência. Eles não estão procurando reconciliação. Eles estão procurando controle. Quando alguém está profundamente comprometido com sua própria ilusão, Deus muitas vezes lhes permite experimentar todas as consequências de suas ações antes de chegarem perto de reconhecer a realidade de sua condição. Vemos esse princípio acontecer repetidamente nas Escrituras e na vida. Considere o faraó no livro de Êxodo. Ele foi confrontado com a verdade. Moisés estava diante dele com evidências inegáveis, com palavras diretas de Deus, com acaso após chance de passar de sua arrogância. Mas o que aconteceu? Seu coração endureceu. Ele dobrou. Ele se recusou a reconhecer a realidade, mesmo quando todo seu reino sofreu por seu orgulho. Não foi até que a devastação absoluta ocorreu, até que ele perdeu o que era mais precioso para ele, que ele finalmente cedeu. Ponto. E mesmo assim, seu arrependimento não era genuíno. Ele imediatamente voltou à sua palavra. Esta é a natureza de um narcisista. Eles não aprendem através da correção suave. Eles não refletem quando gentilmente confrontados com sua própria destrutividade. Em vez disso, eles cavam mais profundamente. Eles escalam sua manipulação. Eles se tornam mais agressivos, mais enganosos, mais determinados a manter sua ilusão. E por causa disso, Deus muitas vezes lhes permite caminhar cada vez mais em sua própria autodestruição, até que não haja ninguém para culpar senão eles mesmos. É uma coisa assustadora de testemunhar. Se você já esteve perto de um narcisista, conhece o padrão. Eles ultrapassam os limites, exploram a paciência dos outros, esticam os limites do que podem se safar, e por um tempo, parece que eles não sofrem consequências. Eles se movem pela vida com impunidade, deixando o caos em seu rastro e de alguma forma sempre escapando da responsabilidade. Mas isso é temporário, porque aqui está o que acontece quando alguém se recusa continuamente a ouvir a verdade. Quando ignoram todos os sinais de alerta, quando manipulam e exploram sem restrição, eles acabam se aproximando de sua própria queda. E Deus permite que isso aconteça, não por crueldade, mas por justiça, por necessidade. Às vezes, a única maneira de um narcisista começar a considerar a mudança é quando seu mundo desmorona ao seu redor. E esse colapso geralmente vem de maneiras que eles nunca esperam.
Talvez eles perdam os próprios relacionamentos que pensavam que poderiam controlar para sempre. Talvez eles manipulem muitas pessoas e de repente se encontrem abandonadas. Talvez suas mentiras os alcançam de uma maneira que eles nunca previam. Talvez o mesmo poder que eles empunharam sobre os outros se volteie contra eles. O método varia, mas o princípio permanece o mesmo. Deus lhes permite cair sob o peso de seu próprio engano. Não se trata apenas de punição. É sobre revelação. Porque, para um narcisista, a própria realidade é o inimigo. Eles construíram sua identidade em torno de uma falsidade. Uma crença em sua superioridade, em seu direito de dominar, em sua imunidade às consequências. E enquanto eles puderem manter essa ilusão, eles não mudarão. Então Deus os deixa seguir em frente, os deixa empurrar mais, permite que eles acreditem em sua própria invencibilidade até que o inevitável aconteça, até que a estrutura cai, até que fiquem com nada, além da verdade que trabalharam tanto para evitar. E é aqui que existe a possibilidade de transformação, porque nem todo narcisista permanecerá cego para sempre. Alguns, quando confrontados com exposição completa e inegável, finalmente quebram, não tudo, mas outros. E é por isso que Deus permite que esse processo se desenrola. Ele não está apenas interessado em julgamento, ele está interessado em redenção. Mas a redenção não pode vir sem verdade. E às vezes, a verdade só pode ser aceita quando todas as outras opções se esgotarem. Então, se você está assistindo um narcisista parece prosperar em seu engano, se você está se perguntando por que Deus ainda não os interrompeu, entenda isso, o processo está se desenrolando. Eles não estão escapando da justiça, eles estão caminhando em direção a isso, mesmo que ainda não percebam. E quando chegar, então, se você está assistindo um narcisista parece prosperar em seu engano, e se você está se perguntando por que Deus ainda não os interrompeu, entenda isso, o processo está se desenrolando. Eles não estão escapando da justiça, eles estão caminhando em direção a isso, mesmo que ainda não percebam. E quando chegar, será inegável, porque há uma coisa que os narcisistas temem acima de tudo: exposição. Eles temem perder o controle da narrativa. Eles temem ser verdadeiramente vistos pelo que são. Eles temem o momento em que sua manipulação não funciona mais, quando sua imagem cuidadosamente construída se desmorona, quando não podem mais se esconder atrás de suas mentiras. E esse momento virá. Quando isso acontecer, eles enfrentarão uma escolha: continue no mesmo caminho, mais profundamente na destruição, ou, finalmente, enfrente a realidade de onde eles estão fugindo. Nem todos escolherão sabiamente, mas para aqueles que o fazem, pode ser o primeiro passo em direção a algo real, em direção à verdadeira humildade, em direção à possibilidade de redenção. Mas para aqueles que se recusam, a queda continuará, e isso não é algo que você precisa interferir. Você não precisa salvar luz. Você não precisa suavizar as consequências. Essa é a obra de Deus. E Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Seu trabalho é permanecer alinhado com a verdade, recusar-se a ser puxado para a ilusão deles e confiar nessa justiça. A verdadeira justiça divina chegará em sua hora, porque ninguém supera a realidade para sempre. E quando Deus decide que é a hora, a queda é absoluta. Uma das coisas mais impressionantes sobre um narcisista é sua absoluta falta de vontade de assumir a responsabilidade por suas ações. Eles são especialistas em evitar a culpa, mudar narrativas e pintar-se como o herói ou a vítima em todas as histórias. Não importa quanto caos eles criem, não importa quantas pessoas machuçam, elas sempre têm uma desculpa. Alguém é sempre o culpado. Quanto mais profundos eles se envolvem nessa mentalidade, mais se separam da verdade, do crescimento e, finalmente, da graça. As pessoas podem se apaixonar por suas manipulações, suas mentiras bem elaboradas, sua narrativa seletiva. Eles podem até se convencer de que são justificados em suas ações, mas Deus vê claramente. Ele não é influenciado por aparências, por falsa humildade ou por desculpas vazias projetadas apenas para recuperar o controle. Ele sabe exatamente o que está no coração de uma pessoa e não deixa a arrogância desmarcada sem resposta. Em um certo ponto, Deus confronta o narcisista com a verdade que eles passaram a vida evitando. Esse confronto nem sempre vem na forma de um dramático calcário público, embora às vezes seja.
Às vezes, a exposição é rápida, inegável e humilhante. Suas mentiras são trazidas para a luz. Sua imagem cuidadosamente curada entra em colapso. As pessoas que eles controlavam finalmente veem através da ilusão. E o narcisista fica deixado lutando, incapaz de explicar o inegável. Mas, mais frequentemente, o confronto é interno. É lento, metódico, inevitável. É a percepção rastejante de que, não importa o quanto eles manipulem, eles não podem manipular Deus. Que não importa o quanto eles neguem, no fundo eles sabem. E essa é uma realidade aterrorizante para alguém que construiu toda a sua vida em torno do engano. A mente humana, por mais poderosa que seja, não pode superar a verdade para sempre. A consciência pode ser embotada, mas nunca é verdadeiramente apagada. E Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente quando e como pressioná-lo. Ele sabe quando permitir o narcisista. Construiu toda a sua vida em torno do engano. A mente humana, por mais poderosa que seja, não pode superar a verdade para sempre. A consciência pode ser embotada, mas nunca é verdadeiramente apagada. E Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente quando e como pressioná-lo. Ele sabe quando permitir que o narcisista se sente sozinho em sua própria destruição, quando tirar as distrações, quando remover os facilitadores, até que tudo o que resta seja o peso inegável da realidade. Mas é aqui que fica ainda mais interessante um narcisista. Quando confrontado com a verdade, tem duas reações possíveis. O primeiro é o arrependimento, um reconhecimento genuíno e doloroso de seu próprio quebrantamento. Isso é raro, mas não impossível. Requer um nível de humildade que a maioria dos narcisistas passou a vida inteira evitando. Isso significa aceitar que eles não são a pessoa que fingiam ser. Significa desmantelar a peça de ilusão por peça, e esse é um processo doloroso. Alguns farão isso, alguns reconhecerão que chegaram ao fim de si mesmos, e finalmente se submeterão a algo maior que seu próprio ego. Mas, para a maioria, a segunda reação é mais provável. Eles dobram. Eles lutam contra a verdade com tudo o que têm. Eles reescrevem a história em suas próprias mentes, girando uma nova narrativa, onde ainda são a vítima, ainda o gênio incompreendido, ainda assim, quem foi prejudicado. Eles atacam aqueles que tentam responsabilizá-los. Eles destroem os relacionamentos em vez de admitir falhas. Eles se isolam na tentativa de manter a ilusão. E é aí que Deus faz algo que a um estranho pode parecer cruel, mas na realidade é a única resposta. Ele permite que eles tenham exatamente o que querem. Ele permite que eles afundem mais profundamente em sua própria ilusão para experimentar o peso total de uma vida vivida em auto-engano. Ele permite que eles acreditem que suas próprias mentiras, até que essas mentiras se tornem uma prisão que não podem escapar. Isso não é apenas punição. É um reflexo de uma das verdades espirituais mais fundamentais. Você não pode construir uma vida com base na falsidade e esperar que ela permaneça. Eventualmente, tudo desmorona. O narcisista que se recusa a enfrentar a verdade será inevitavelmente consumido por seu próprio engano. Seus relacionamentos ficam ocos, seus sucessos parecem sem sentido, suas manipulações perdem a eficácia e ficam sem nada além de si mesmas. E é aqui que acontece o momento real do acerto de contas. Porque é quando você afasta todo o resto, o poder, a admiração, a falsa sensação de superioridade, o que resta? Apenas uma pessoa quebrada, frágil e profundamente insegura que passou a vida inteira fugindo de si mesma. E naquele momento, eles precisam decidir. Eles finalmente verem, ou continuarão no caminho da destruição, cada vez mais fundo em uma realidade de sua própria criação. Alguns vão acordar, alguns reconhecerão que não são tão invencíveis quanto acreditavam. Alguns quebram sob o peso de suas próprias escolhas e finalmente se rendem a algo maior. Mas muitos não. Muitos continuarão travando uma batalha que não podem vencer, entrando em espiral em isolamento, ressentimento e vazio. Porque aqui está a verdade. Deus expõe o narcisista. Ele mostrará quem eles realmente são. Mas se eles aceitam ou não, isso depende deles. E assim, se você está lidando com um narcisista, se você os assistiu, parece escapar das consequências após consequências, não seja enganado. Deus não está ausente. Ele não é indiferente. Ele está trabalhando de maneiras que você pode não ver.
E quando chegar o momento da verdade, será inegável porque ninguém, por mais inteligente, por mais manipulador, pode escapar da verdade para sempre. Quando Deus decide que é a hora, essa verdade será inevitável. Um dos aspectos mais fascinantes da mentalidade narcisista é sua resistência à correção. O narcisista não quer ser ensinado. Eles não querem ser guiados. Eles não querem sabedoria porque a sabedoria requer humildade. E a humildade é algo que eles passaram a vida evitando. Em vez disso, eles constroem um mundo interno, onde já estão acima da instrução, onde são a iluminada, o gênio incompreendido, vítima de mentes menores que simplesmente não veem seu brilho. Mas esse tipo de pensamento é uma armadilha perigosa. É a própria definição de orgulho antes da queda. Quando Deus decide que é hora, ele humilha o narcisista de uma maneira que não pode ser ignorada. Mas essa humilhação nem sempre acontece da maneira que podemos esperar. Não é necessariamente uma queda pública dramática, embora às vezes seja. Nem sempre é uma perda repentina de status, riqueza ou influência, embora isso também possa acontecer. Não, a forma mais profunda de humilhação é algo muito mais profundo, algo muito mais aterrorizante para o narcisista. É o momento em que eles não podem mais superar seu próprio vazio. Veja bem, o narcisista prospera na validação externa. Todo o seu senso de si é construído sobre como os outros os percebem. Eles construem personas elaboradas, selecionam sua imagem meticulosamente e fazem o que for preciso para manter o controle sobre como são vistos. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente como tirar essa ilusão. Ele sabe como tirar as distrações, os facilitadores, as falsas fontes de segurança. Ele sabe como levar o narcisista para um lugar onde a única coisa que resta confrontar é a realidade de quem eles realmente são. E esse é um momento aterrorizante porque, no fundo, sob a arrogância, sob a manipulação, sob a persona cuidadosamente construída, há algo que o narcisista não quer admitir: eles estão vazios. Eles são vazios. Eles passaram a vida construindo uma fachada e, por um tempo, funcionou. Mas quando a fachada desmorona, quando o louvor para, quando as pessoas que antes as idolatravam se afastam, o que resta é apenas uma pessoa que não tem ideia de quem está além do ato. É aqui que a humilhação de Deus é mais poderosa. Ele simplesmente não tira o sucesso externo do narcisista. Ele os obriga a confrontar o caos interno que eles tentaram tanto ignorar. Ele os deixa sentar nas consequências de suas próprias escolhas. Ele permite que eles experimentem todo o peso de uma vida construída sobre a falsidade. E, naquele momento, são confrontados com uma escolha: continue vivendo em negação, ou finalmente reconhecendo a verdade. Alguns vão resistir, alguns se apegarão ainda mais com suas ilusões. Eles vão atacar, eles vão culpar, eles farão tudo ao seu alcance para evitar assumir a responsabilidade. Mas outros, muito poucos, mas alguns, quebrarão, e nessa quebra há uma lasca de esperança, porque a verdadeira humildade não vem de ser instruída a ser humilde, não vem de ser lecionado ou avisado, para tudo ao seu alcance para evitar assumir a responsabilidade. Mas outros, muito poucos, mas alguns quebram, e nessa quebra há uma lasca de esperança, porque a verdadeira humildade não vem de ser instruída a ser humilde, não vem de ser lecionado, de ser avisado ou de ser confrontado com lógica ou razão. Vem de alcançar o fim absoluto de si mesmo e perceber que o único caminho a seguir é finalmente se render. E é isso que Deus quer. Não destruição por causa da destruição, não humilhação por causa da humilhação, mas transformação. Ele humilha o narcisista não por crueldade, mas por justiça e misericórdia, porque, enquanto permanecerem em sua ilusão, eles estão presos. Eles são escravos para o seu próprio ego, prisioneiros de seu próprio ego, prisioneiros de seu próprio orgulho. E assim Deus faz o que deve ser feito: ele os quebra para libertar-los. Mas não se engane, a liberdade é uma escolha. Alguns irão rejeitá-lo. Alguns se endurecem ainda mais, recusando-se a admitir falhas, recusando-se a reconhecer seu próprio quebrantamento. E para eles, a vida se torna um ciclo de sofrimento auto-infligido, uma batalha interminável para manter o controle e um mundo que nunca se curvará à sua vontade. Mas para aqueles que finalmente se submetem, que finalmente soltaram sua necessidade desesperada de estar certos, para serem admirados, para serem adorados, há redenção.
existe a possibilidade de reconstruir, de se tornar algo real, algo inteiro. E assim, se você assistiu a um narcisista continuar em seu caminho desmarcado, se você se perguntou se eles já enfrentarão as consequências de suas ações, entendam o seguinte: Deus é paciente, mas Ele não é indiferente. Ele vê, Ele sabe. E quando chegar a hora, Ele os humilhará de uma maneira que não pode ser ignorada, porque ninguém, nem o mais teimoso, o mais arrogante, o caucasiano mais arrogante, pode escapar da verdade para sempre. Uma das verdades mais consistentes da história humana é que o engano não pode durar para sempre. Pode suportar por um tempo, pode até parecer florescer, mas, eventualmente, a realidade se afirma. Uma mentira é inerentemente instável, requer manutenção constante, reforço constante. E ninguém depende mais de mentiras do que um narcisista. Toda visão de mundo se baseia no engano-recepção de outros, sim, mas também auto-engano. Eles não são meramente desonestos com o mundo, eles são desonestos consigo mesmos. Eles criam uma ilusão de superioridade, de invulnerabilidade, de justiça, e trabalham incansavelmente para manter essa ilusão intacta. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe como expor todas as mentiras, por mais profundamente enterrado, por mais ferozmente guardadas. E o processo de exposição nem sempre é imediato, nem sempre é um único momento de revelação. Mais frequentemente, é um desmembramento lento, um desmantelamento inexorável gradual da falsa realidade do narcisista. Eles podem acreditar que estão imunes a consequências. Eles podem acreditar que, através da manipulação, através da astúcia, através da pura força de vontade, podem reescrever a realidade para se adequar aos seus desejos. Mas ninguém, por mais inteligente, por mais poderoso que seja poderoso, dobrar a realidade indefinidamente. Eventualmente, as contradições se tornam grandes demais. Eventualmente, a máscara desliza. Considere o princípio bíblico de que tudo o que estiver oculto será revelado um dia. Esta não é apenas uma declaração moral. É uma verdade psicológica e existencial. Ninguém pode viver em falsidade perpétua sem que ela os corroa de dentro para fora. O narcisista acredita que é intocável porque controlam a narrativa, porque se cercam de facilitadores, porque eles teciam uma história na qual a afirmação moral é uma verdade psicológica e existencial que ninguém pode viver em falsidade perpétua sem que ela os corroa de dentro para fora. O narcisista acredita que é intocável porque controlam a narrativa, porque se cercam de facilitadores e porque eles teciam uma história em que sempre são o herói, ou, quando necessário, a vítima. Mas Deus permite que a verdade surja de maneiras que nunca esperam. Às vezes, ele faz isso através de circunstâncias. O narcisista, em sua arrogância, acredita que pode manipular todos os resultados, todas as pessoas, todos os sistemas, e por um tempo podem ter sucesso. Mas então, de repente, algo muda, um aliado de confiança se volta contra eles. Um plano cuidadosamente definido, uma traição oculta é trazida à tona. As próprias pessoas que eles pensavam que haviam sob controle começaram a ver através do ato. E as paredes de seu reino cuidadosamente construído começam a desmoronar. Naquele momento, eles se deparam com algo que passaram a vida inteira evitando a percepção de que não são tão poderosos quanto pensavam. Outras vezes, Deus os expõe através de suas próprias palavras e ações. O narcisista conta com sua capacidade de manipular a percepção. Eles acreditam que podem sair de qualquer situação, encantar seu caminho para qualquer oportunidade e desviar a responsabilidade por qualquer irregularidade. Mas o problema do engano é que ele requer memória perfeita. O narcisista, em seu desespero de controlar toda a narrativa, eventualmente se contradiz. Eles ficam enredados em sua própria teia de mentiras. O que antes parecia carisma sem esforço começa a parecer vazio e insincero. Pessoas que uma vez pendiam em todas as suas palavras começam a questioná-las. E, naquele momento, o narcisista sente algo que não sentiu há muito tempo: medo. Medo de que a ilusão esteja quebrando. Medo de que as pessoas estejam começando a ver a verdade. Mas talvez a maneira mais profunda que Deus expõe o narcisista é através de sua própria turbulência interior. O maior medo do narcisista não é a exposição externa, é a exposição interna. A verdade que os assombra, a verdade que eles trabalham tão duro para suprimir,
é que, sob a grandiosidade, sob a persona cuidadosamente selecionada, há algo vazio, há algo quebrado. Eles têm pavor de enfrentar sua própria inadequação, sua própria indignidade, e assim correm. Eles saem da autorreflexão, correm da prestação de contas, saem de qualquer situação que possa forçá-los a enfrentar a verdade sobre si mesmos. Mas Deus sabe como encurralar luz, Ele sabe como trazer luz para um lugar onde eles não podem mais escapar. Ele permite que eles fiquem sozinhos com seus próprios pensamentos, sem distrações, sem admiradores, sem bodes expiadores. E nesse silêncio, a verdade vem colidindo. É aí que o narcisista chega a uma encruzilhada. A exposição é dolorosa, é humilhante, é a destruição de tudo o que eles construíram. Mas também é uma oportunidade, porque uma vez que a verdade é revelada, eles podem reconhecê-lo, se arrepender e buscar a transformação, ou podem dobrar sua ilusão, espiralando mais fundo na autodestruição. Alguns escolherão o último. Eles negarão, atacarão, tentarão reconstruir seu reino em ruínas com ainda mais decepção, ainda mais manipulação. Mas outros, muito poucos, mas alguns, quebrarão. E nessa quebra, há esperança, porque Deus não expõe a destruir. Ele expõe a cura. E esse é o grande paradoxo da exposição ao narcisista. Parece um castigo. Parece um desbotado brutal de tudo o que eles têm, querida. Mas, na realidade, é uma oportunidade de cura e transformação. Nesse quebra, há esperança porque Deus não expõe a destruir. Ele expõe a cura. Esse é o grande paradoxo da exposição ao narcisista. Parece punição. Parece um desbotado brutal de tudo o que eles têm, querida. Mas, na realidade, é um ato de misericórdia porque, enquanto permanecerem presos em suas próprias mentiras, não podem mudar, não podem crescer, não podem experimentar a verdadeira profundidade da vida, de amor, de significado. A exposição não é o fim, é o começo, se eles estiverem dispostos a aceitá-lo. Portanto, se você já se perguntou se o narcisista enfrentará a verdade, se eles serão responsabilizados, saiba disso. Deus vê. Deus sabe, e em seu tempo, Ele trará à luz todas as coisas ocultas, que ninguém, nem mesmo o mais astuto, o mais cruel, o mais autoduzido, pode superar a verdade para sempre. Os narcisistas acreditam que são intocáveis. Eles acreditam que podem manipular as pessoas indefinidamente, que podem controlar os resultados através da pura força de vontade, para que possam reescrever a realidade para se adequar aos seus desejos. E por um tempo, eles geralmente conseguem. Sua arrogância parece inabalável, seus esquemas impenetráveis. Mas há uma força que eles nunca podem manipular, nunca mais ou menos, nunca dominar o tempo. O tempo é um instrumento de verdade. É o grande equalizador, o grande revelador. Não importa o quão cuidadosamente um narcisista selecionou sua imagem, quão diligentemente eles esconderam suas falhas, ou quantas pessoas eles enganaram para acreditar em sua ilusão. O tempo corrói todas as fachadas. A verdade tem peso, tem resistência, e com o tempo, nenhum engano pode suportá-lo. É por isso que os narcisistas estão constantemente em movimento, constantemente planejando, controlando constantemente. Eles têm que ser. No segundo em que param, o segundo em que permitem que o curso natural das coisas se desenrolasse, a realidade começa a se afirmar. Eles devem sempre estar ajustando a narrativa, sempre trabalhando para impedir que as pessoas vejam as rachaduras. Mas aqui está o problema. Ninguém pode superar o tempo para sempre. Ninguém pode sustentar uma realidade falsa indefinidamente. E Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente como usar o tempo para derrubar aqueles que se exaltam. Considere o seguinte: um narcisista é, por definição, alguém que se recusa a crescer. O crescimento requer autoconsciência, requer humildade, requer a vontade de olhar para si mesmo honestamente e fazer mudanças. Mas o narcisista resiste a isso a cada passo. Eles acreditam que já são superiores, já esclarecidos, já além da censura. E assim, enquanto outros evoluem, enquanto outros aprendem com seus erros, enquanto outros constroem vidas com base na verdade, o narcisista permanece estagnado. A estagnação tem consequências. O narcisista não percebe que, ao se recusar a mudar, eles estão condenando-se a serem deixados para trás. As próprias táticas que antes as tornaram poderosas se tornam previsíveis. O próprio carisma que uma vez cativou os outros se torna oco.
As pessoas que eles controlaram começam a superá-las, para vê-las, para se afastar. E assim, eles se tornam cada vez mais desesperados. Eles dobram suas manipulações, eles se apegam às suas ilusões com intensidade ainda maior. Mas é inútil, porque o tempo os exponha. É por isso que tantos narcisistas experimentam um tipo de declínio inevitável. Eles podem ter uma estação de triunfo, um período em que parece ser intocável, onde tem poder, influência, controle. Mas então, lentamente, as coisas começam a mudar. Suas mentiras começam a alcançá-las. As pessoas que eles prejudicaram começam a comparar notas. A admiração que eles comandaram se transforma em suspeita. E quando o mundo deles começa a desmoronar, eles geralmente se encontram intocável, onde eles têm poder, influência e controle. Mas então, as coisas lentamente começam a mudar. Suas mentiras começam a alcançar-los. As pessoas que eles prejudicaram começam a comparar notas. A admiração que eles comandaram se transforma em suspeita. E quando o mundo começa a desmoronar, eles costumam se encontrarem sozinhos. Sem os seguidores leais em que se depararam, sem o poder que eles usaram tão descuidadamente. Alguns narcisistas tentam se reinventar para começar de novo com um novo grupo de pessoas que ainda não conhecem a verdade, e por um tempo isso pode funcionar. Mas o problema é que eles não mudaram, eles não abordaram o problema principal, e portanto repetem os mesmos padrões. Eles alienam as novas pessoas da mesma maneira que alienavam o antigo, e cada vez que fica mais difícil de começar, mais difícil encontrar novas pessoas para enganar, mais difícil de reconstruir o que já foi exposto. E aqui está a profunda ironia, o que mais os narcisistas mais temem. Ser visto por quem eles realmente são. É o tempo que garante, porque o tempo não apenas expõe, também humilha, retira ilusões, força o acerto de contas. E é nesse processo de ficar humilhado que o narcisista enfrenta seu melhor teste. Alguns resistirão ao fim amargo. Eles se recusarão a reconhecer a realidade, mesmo quando tudo desmorona. Eles vão se enfurecer, culparão, atacam quem tentar responsabilizar-los. E ao fazê-lo, garantirão sua própria queda. Outros, muito poucos, finalmente quebrarão. Eles chegarão a um ponto em que não podem mais negar a verdade, e naquele momento há uma oportunidade, porque, enquanto o tempo é implacável, também é misericordioso. Isso nos dá a chance de aprender, se arrepender, mudar se estivermos dispostos. Mas aqui está o que devemos entender: não é nosso trabalho forçar esse processo. Não precisamos perseguir o narcisista para expor-los, para garantir que eles obtenham o que merecem. Esse não é o nosso fardo para carregar. Deus já colocou os mecanismos da verdade em movimento. O tempo em si está trabalhando em nosso nome. E se voltarmos, se permitirmos que as coisas se desenrolem como forem feitas, veremos que ninguém, por mais poderoso que seja, por mais enganador, poderá escapar das consequências de suas próprias ações. Portanto, se você já sentiu que a justiça é muito lenta, se você já se perguntou se um narcisista será responsabilizado, lembre-se disso: a verdade é paciente. Não precisa se apressar, não precisa se forçar, simplesmente espera. Porque no final, toda mentira entra em colapso sob seu próprio peso, e o tempo, como sempre, terá a palavra final.